teve matérias aí de grandes jornais internacionais que dizem que depois da exclusão da Rússia do sistema SWIFT, né, que é o sistema de pagamento internacional, e depois do bloqueio aí das reservas estrangeiras da Rússia, a Rússia iria colapsar em poucos dias. Isso. Houve essas previsões, assim, de colapso. E o que eu acredito é que os Estados Unidos erraram o cálculo no sentido de 2014 já começaram essas sanções. Quando chega 2022, a Rússia já está meio que vacinada contra as sanções econômicas. Ela passou desde 2014 sendo sancionada e a partir daquele momento começou a trabalhar sua economia, a tentar sair dessa lógica financeira e comercial dos Estados Unidos e tentar se deslocar dessa dependência desse sistema. E eu acredito que ela tem conseguido se sair relativamente muito bem desse conjunto de sanções. Nesse pano de fundo tem a China aí? Tem a China. A China é a chave. Quem segurou esse processo foi a China, né? Comprando o gás russo sobre excedente aí, né? Dando suporte. Preço mais barato, inclusive. Acho que a viagem do presidente Vladimir Putin à China, poucos dias antes da guerra, ali é muito importante para a gente entender a motivação por trás do Putin. Eles anunciaram poucos dias antes da guerra uma espécie de parceria sem limites. Exatamente. Que é uma parceria militar, inclusive, ele usou esse termo. Né? Uma parceria que é uma expressão que é muito forte do ponto de vista geopolítico. Então a China estava, em outras palavras, referendando o que a Rússia estava fazendo e dizendo que estaria com a Rússia, mesmo que ela não entre de cabeça do ponto de vista militar, mas do ponto de vista econômico e geopolítico, a China está ali. E um detalhe, não temos notícias até hoje, oficiais, que digam que a China mandou algum equipamento militar, né, para lá. Ou tem? Tem alguns resquícios, algumas pequenas provas que, de fato, está sendo enviado armamentos. Mas a China ela é muito cautelosa, porque o foco da China, o coração da China é o comércio global. Então a China não quer que, de certa forma, essa guerra respingue de forma negativa nos seus negócios, que ali está a base de todo o crescimento chinês, é o comércio. Então ela quer saber então ela é muito aveludada no que diz respeito à questão de conflitos militares, porque ela quer manter seus fluxos comerciais abertos, né? Até uma coisa curiosa, né? Os Estados Unidos acho que da Segunda Guerra para cá entraram, eu vi algum estudo, desmente se eu estiver errado, entrou em, sei lá, 30 conflitos aí de questão de tomar o poder de outro país, indiretamente, diretamente. A China fez algum movimento desse nos últimos 40 anos, de tentar dominar algum outro país, militarmente? Não, militarmente eu acredito que não, João. A China ela tem essa visão dela muito cristalizada na questão comercial, né? Então, e da não interferência. A China não quer, de certa forma, exercer uma influência direta, mas ela acaba exercendo uma influência indireta. Indireta, né? Porque o comércio, de certa forma, o Brasil era o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, hoje é o maior parceiro comercial da China. Então, num possível conflito futuro, os dois blocos vão pressionar para o Brasil assumir um lado nessa história. E nesse momento a pressão chinesa vai ser também muito alta por conta que a gente costuma chamar o termo, né, o elefante na sala. A China é um elefante na sala hoje, então qualquer coisa ela incomoda, ela tem que ser considerada, ela tem que ser pensada. Então, indiretamente, sim, a China exerce através do comércio. Outro movimento geopolítico da China que vai mudar muito o seu grau de influência, ao meu ver, é a iniciativa One Belt One Road, né, que é o novo cinturão de comércio global. Nova Rota da Seda. Nova Rota da Seda, né? Por quê? Porque a China vai transformar infraestrutura de comercial. Quando um país, quando a China for lá investir um porto, um grande sistema ferroviário, alguma grande obra de investimento, a China vai transformar aquele país de um simples parceiro comercial em um país muito mais alinhado politicamente com ela, porque o nível de interdependência vai aumentar, porque aquela infraestrutura está ligada a uma infraestrutura muito maior em que a China envolve diversos outros atores e o custo daquele país para se retirar daquele elo comercial vai ser muito alto.
Aí gera uma Então. dependência quase emocional. Falando em independência pessoal, eu me lembrei desse episódio falando de China. Eu acho que tu vai falar que Eu me lembrei do investimento em Mataraca. É isso, no litoral norte da Paraíba. Os chineses que chegaram Puta, que maravilhoso. uma super palestra. Esse porto ia ser um oásis. de Eu lembro disso aí. fizeram imagens de Eu fiquei drone. feliz quando eu soube. Depois que eu soube que era Bem mentira. tupiniquim mesmo, né? É uma coisa futurística, impressionante, assim. E uma baita de uma fake news. Né? Exato. Agora, projeto chinês envolveu o governo, auxiliares, Isso, eu lembro uma disso aí. coisa espetacular. E não deu em nada. Mano. Era tudo fake news. Trilhões, Tudo né? fake news, trilhões de Trilhões. investimento. Era uma porcentagem, eu não sei se era o cálculo, né? 20% do PIB brasileiro Porra, isso sendo aqui da investido Paraíba. numa cidade. Exato. Bataraca. Quando eu vi a notícia, eu digo, gente, pelo amor de Deus, Não, não eu tem a acreditei, ver. Uma não coisa menti, assim, não é embasamento. acreditei. Eu fiz, rapaz, que negócio massa, meu irmão. É, Agora o Brasil vai pra frente, agora a China vai pra frente. tem coisa na vida que A Paraíba vai pra frente. a gente fica impressionado, né? Fica E lembrou muito as bravatas do ex-presidente em relação à própria China, né? As Isso. brincadeiras. O E a vírus China- chinês, né? E isso, e a China não levava nem. Estava nem aí, continuava fornecendo a vacina, continuava fornecendo os insumos, os produtos, mas existia sempre uma rixa, uma brincadeira quanto a esse episódio. Dessas tensões todas atuais que estão acontecendo, por exemplo, eu vou falar das principais, porque eu sei que acontecem muitas outras, né? Mas guerra da Ucrânia ali, essa tensão agora no Oriente Médio, China e Taiwan ali também querendo ensaiar alguma coisa. Economicamente, quem está se dando melhor nessas relações todas aí é a China, né? Os Estados Unidos está passando por uma crise muito forte, a Europa também passando por uma crise muito forte. É uma pergunta bem complexa a tua, João. A gente vive, para explicar, eu acho que a forma mais didática, um momento histórico que a gente vive no mundo, nas relações internacionais a gente chama esse momento de transição hegemônica, né? Ou transição de poder. É o momento em que o grande líder internacional está em declínio e uma outra ou outras potências estão em ascensão. Então, nesse momento aqui, que o líder, que é a potência hegemônica, percebe que a sua liderança está em risco, nós temos um crescimento considerável das ondas de instabilidades ao redor do mundo. Isso é, historicamente falando, um dos momentos mais perigosos, porque a potência hegemônica vai querer assegurar o seu controle internacional e a potência que está em ascensão não vai permitir que alguém impeça ela de chegar onde ela quer chegar, onde ela pode chegar. As últimas guerras mundiais passaram por um pouco disso aí. Passamos muito, né? Na grande maioria das vezes, essa transição hegemônica ela é violenta. Ela representa conflitos. Nós Ruptura, temos né? Como se fala, rupturas.